Olá, comunidade Emmet, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, vocês já ouviram falar naquele ditado, aquele, sei lá, o que diz assim, que um carvão, quando ele é submetido a grandes pressões, ele se torna um diamante. Ele é capaz de se tornar uma pedra absurdamente preciosa. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre como desenvolver uma estrutura forte e gerar, nesse processo, um produto divino, poderoso. Olha, não tem nada mais provável de te amadurecer do que a dor. Existe algo muito precioso na dor, que quando nós entendemos a pedagogia da dor, a didática da dor, nós acessamos um lugar até menos dolorido. Obviamente, ela não para de doer, mas é como se que durante esse processo dessa dor específica que você está vivendo, que pode ser um luto, pode ser uma perda, pode ser, enfim, uma frustração espiritual ou nas suas relações. A partir do momento que você entende a pedagogia que está por detrás desse processo que você está vivendo, é como se você conseguisse direcionar melhor essa energia. Né? É como se você tivesse uma capacidade de pegar o produto dessa dor, de entender esse processo e torná-lo mais didático. Trazer um pouco de razão para esse emaranhado de emoções, mas também reconhecendo que as emoções elas são importantes, que elas são sinalizadores, elas são assim, potenciais de te fazer crescer e amadurecer. Então, a gente começa a compreender que durante o processo de amadurecimento pessoal, né, esses intempéries da vida, esses processos, e o cristão escuta muito sobre o processo, né? Você vai ver as histórias bíblicas, José, Abraão, seja lá quem for, o tempo todo estava passando por uma situação difícil, mas porque eles entenderam o significado daquilo e o destino pelo qual aquilo dava a eles, se bem eles soubessem passar por esse processo de uma maneira mais sábia, eles seriam capazes de experimentar da bonança. Então, entenda bem, na didática de Deus, daqueles que são filhos de Deus, é como se através de cada dor, através de cada portal de sofrimento que você vive, houvesse uma espécie de túnel, a luz do fim do túnel, né? Esperando por uma mudança forte. Então, essa pressão que talvez você esteja vivendo, ou que eu esteja vivendo, e eu estou vivendo várias, que fique claro, ela fosse uma força motriz, né? Ela é capaz de me impulsionar até esse meu lugar de destino, mas ela também é capaz de me tirar completamente do centro daquilo que Deus está fazendo se eu não entendo a pedagogia. Por isso que nós precisamos ser conscientes da presença, conscientes da voz do Espírito Santo. Por isso que a intimidade tem que ser a nossa primazia, né? Você não pode simplesmente ignorar a voz de Deus em meio à dor, ou então ter uma tratativa de relacionamento com o Pai simplesmente no dia bom, porque Deus ele está falando sempre algo e você precisa ficar atento ao que ele está falando, porque o Espírito Santo é o nosso auxiliador. O Espírito Santo ele precisa ser entendido em nossas vidas. Mas enfim, voltando ao princípio desse vídeo, que é desenvolver uma estrutura forte, né? É como se a cada entendimento desses processos nós tivéssemos acesso a novas ferramentas. Então, eu não preciso passar por aquele mesmo canal que certa vez me machucou 2 vezes, ou se eu sou obrigado a passar, já não vai mais me machucar como me machucou em outro momento, porque agora eu desenvolvi uma carcaça espiritual, um alinhamento espiritual com uma opinião que me consagrou, que me blindou diante daquilo. Então, por esse fruto de arrependimento, porque durante o processo nós somos convencidos constantemente, quem sabe, do nosso pecado, do nosso erro, e o fruto do meu arrependimento me faz entender que eu não preciso mais caminhar o mesmo trilho. Então, gente, essa mensagem ela pode ser um pouco esquisita, né, e dolorida de escutar, mas eu queria trazer um pouco de esperança para tua dor, um pouco mais de didática para tua dor, nessa perspectiva de você lembrar que através desse processo você vai receber um fruto, se bem vivido, né, se bem experimentado, e eu quero trazer esse contexto para cá, de que a dor precisa ser sentida, que você não vence as batalhas deixando de passar pelas batalhas, ou seja, eu não deixo de viver o produto benéfico da minha dor ser quem fugindo dela, não faz sentido, eu tenho que viver essa dor, sabe, eu tenho que passar por esse luto, por exemplo, para ter esse produto benéfico que me amadurece, me faz ter um gerenciamento emocional cada vez melhor. O que eu queria dizer para você é que o Espírito Santo ele espera de você esse comportamento, um comportamento cada vez mais útil diante da palavra que foi dada, né? E os teus processos eles não precisam ser tão doloridos assim. A palavra de Deus ela é a ferramenta pelo qual vai aliviar toda dor, mas também vai te fazer sentir toda dor necessária para te levar para um novo grau de acesso e maturidade e consciência da palavra dele e fé. Fé precisa de processo. Fé precisa de desafio para ser amadurecida.
E eu acredito que em algum momento você fez alguma súplica a Deus. Em algum momento você pediu algo a Deus com muito fervor. Eu sinto lhe dizer, sempre que você pede algo ao Senhor, você está automaticamente dizendo assim: Senhor, me leva a um processo para moldar o meu caráter para viver aquilo que eu peço. Porque Deus ele não vai te entregar nada sem que você esteja dentro do molde de caráter essencial para aquilo que Ele deseja. De verdade, gente, que Deus te abençoe. Que te aprimore enquanto filho, de verdade, porque eu sou apaixonado pela palavra que diz que o mundo, né, a criação, espera ansiosamente a manifestação dos filhos. Ou seja, a sua manifestação de filho, de alguém que entendeu da paternidade de Deus, certo? Que essa palavra de sabedoria te abençoe, te dê paz e te traga pedagogia em meio à dor. No mais, a gente já falou aqui várias vezes, mas eu e a Nick, a gente está construindo um curso para falar sobre diligência, e nesse curso nós vamos abordar corpo, alma e espírito, tanto pelo viés do que a ciência está dizendo, mas principalmente do que Deus quer falar. E eu tenho certeza que isso vai te abençoar e te tornar cada vez mais diligente, ou seja, zeloso, cuidadoso pelo que o Espírito Santo está te propondo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abraço!